acho bom você se preparar para o programa de hoje. Eu tô na área e o seu Esporte Total tá no ar. Você certamente já ouviu falar do Kung Fu. O Kung Fu invadiu as telas de cinema e a gente vai aprender um pouco mais sobre esse esporte. Onde surgiu o Kung Fu? O Kung Fu ele surgiu na China, né? É uma arte marcial de origem chinesa. E ele tem alguns milhares de anos de história, né? Ele nasce da necessidade do homem, né, de se defender contra animais, contra invasões, né? E ele vai se desenvolvendo ao longo da história da China, vai se transformando ao longo da história da China, vai ganhando um formato também de esporte, né? As pessoas começam a praticar o Kung Fu com outras finalidades que não só esse espírito de defesa, de guerra, né? Vão buscando melhorar sua saúde, né? Isso, embora seja muito comum hoje em dia a gente falar em esporte e saúde, na verdade isso vem há séculos e séculos na China se praticando Kung Fu com essa finalidade. Como o Kung Fu chegou ao Brasil? Olha, o Kung Fu ele chegou ao Brasil com um movimento de migração de alguns chineses para o Brasil, e nesse movimento vieram algumas pérolas para cá, alguns mestres importantes, e que começaram a disseminar, a criar pequenas sementes, né, formando professores brasileiros, né? Isso talvez na década de 60, eu não sei te precisar muito bem, mas, enfim, hoje em dia existe um fluxo muito grande, né, de professores, tanto chineses vindo para o Brasil ensinar, quanto professores brasileiros buscando conhecimento na China, nas universidades chinesas, né, para aprofundar o nosso conhecimento e melhorar cada vez mais o nível da nossa arte marcial, do nosso esporte. Bloqueou, as pernas esquerda. Dentro do Kung Fu existem diferentes modalidades, né? Quais são essas modalidades? Olha, existem muitos tipos de modalidades, né? Existe o Taolu, né? O Taolu é uma prática demonstrativa, né? O atleta, ele, em competição, ele se apresenta para os árbitros, que vão avaliar uma sequência pré-determinada de movimentos, né? Ele apresenta diversas técnicas diferentes, técnicas de mãos livres, técnicas com armas como facão, bastão, lança, espada, né? E os árbitros vão avaliar a qualidade dessa movimentação, né? Se ele está apresentando isso de acordo com os requisitos da arte marcial chinesa, né? Existe também o Sandá. O Sandá é o formato desportivo da luta do Kung Fu, né? Foram estabelecidas diversas regras, né, para que trouxesse segurança aos praticantes, né? E dentro de um ringue, que é uma plataforma sem cordas, né, chamada Lei Tai, né, os atletas lutam, né, buscando o nocaute, como em outras artes marciais, e também a pontuação, né? Tem um ditado chinês que define bem o Sandá. Ele fala assim, ó, se você estiver longe, chute. Se estiver perto, soque. E se estiver mais perto ainda, derrube, né? Então, o Sandá ele trabalha com esses três tipos de técnica de ataque, né? Socos, chutes e projeções ao solo. O Kung Fu ainda tem uma modalidade interessante, né, chamada Shuai Jiao, né? É uma modalidade até que é muito embrionária ainda no Brasil. Ainda tem poucos professores, né, formando atletas, né, que é uma modalidade só de projeções ao solo, só de quedas, né? Talvez para o leigo pareça um pouco com judô, né?
mas, enfim, tecnicamente, claro que há semelhanças, mas tem algumas peculiaridades bem nossas, né? Então são só técnicas de projeção ao solo, não tem soco, não tem chute, só quedas, né? E é uma arte marcial que mantém muito enraizada a cultura chinesa, né? Até nos golpes, no próprio nome. Sim, a arte marcial, a cultura chinesa, né, ela é toda integrada, né? E o Kung Fu é um elemento muito importante na cultura chinesa, né? Então uma curiosidade interessante é que a palavra Kung Fu, na verdade, não é o nome correto da arte marcial, né? O termo Kung Fu, ele quer dizer trabalho duro, é um conceito, né? Quer dizer trabalho duro, quer dizer uma habilidade que você desenvolve com muito tempo, com muito trabalho, com muita dedicação. Então, por exemplo, você é uma jornalista e você se dedica muito para o jornalismo por muitos anos, né, com muita dedicação para desenvolver o jornalismo, né? Então você tem um bom Kung Fu, né? O nome correto mesmo da nossa arte marcial é Wushu, né, que quer dizer arte marcial em chinês. Mas que se tiver na porta da academia esse nome, não vai ter aluno, não. Não vai ter aluno nenhum. Então a gente continua divulgando o Kung Fu, a nomenclatura Kung Fu, mas a gente também está apresentando para a sociedade a palavra Wushu, que é o termo correto, o termo mais apropriado. Até porque essa arte marcial ganhou os cinemas, né? E ganhou o cinema como Kung Fu, inclusive em títulos de filmes, né? Sim, com certeza. Hoje a gente tem muitos praticantes que buscam a gente nas academias, inspirados pelo Jack Chan, pelo Jet Li, e por incrível que pareça, até hoje eu recebo crianças perguntando: tio, eu vou aprender aquelas coisas que o Bruce Lee fazia, né? Pois é, eu não peguei a época do Bruce Lee ainda, né? Que era lá da década de 70, né? Mas as crianças até hoje veem o Bruce Lee como uma figura muito forte de inspiração, né? E ele rende muitos frutos até hoje pra gente, porque talvez se ele não tivesse existido, o cinema, os filmes do Bruce Lee, talvez eu não praticasse o Kung Fu. Como funciona dentro do Kung Fu a graduação? A graduação, até bem pouco tempo atrás, era estabelecida em cada escola, né? Cada escola criava a sua própria graduação, normalmente estabelecida por faixas, né? Hoje a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, né, está estabelecendo uma graduação nacional, né? Ela está prestando contas para a sociedade dos requisitos necessários para um praticante poder se tornar um professor, qual que é o mínimo que ele precisa para se tornar um instrutor ou um professor, né? Mas na prática ainda as escolas continuam, claro que se adequando a essa graduação nacional, ainda tem as suas próprias peculiaridades, a sua forma de exigir o conhecimento do aluno. Qualquer um pode praticar? Com certeza, qualquer um pode praticar o Wushu, né? O Wushu ele é para todos, para todas as idades, né? Para as crianças é muito importante para a formação do cidadão, é excelente no processo educacional da criança, né? Para os adultos é uma maneira ótima para, enfim, se desenvolver a saúde, né? Para a gente combater esse estresse que a gente vive, né, no dia a dia, e também tem muito espaço para os idosos, né? O Kung Fu ele pode ser praticado realmente por pessoas de qualquer idade. Eu tenho uma experiência particular, né, que a minha mãe, ela me levava ainda bem criança para a academia e, cansada de ficar esperando, ela começou a praticar
o Kung Fu, né? E praticou por muitos e muitos anos, né? Então realmente é para todo mundo. Não tem restrição. Restrição alguma. Das telinhas do cinema direto para a tela do Esporte Total. Você confere um pouco mais dessa arte marcial no próximo bloco. Não saia daí.